Olá, estamos aqui novamente, né, com o nosso programa Saber Viver e hoje, né, de uma forma especial, né, nesses dias, né, que nós estamos aí comemorando o Natal e já aguardando a expectativa aí do novo ano, né, que nós vamos receber. Mas hoje eu gostaria de dedicar um tempo, né, para nós refletirmos sobre algo, né, que eu considero muito significativo, né, ah, hoje, né, quando nós acompanhamos os meios de comunicação, os noticiários, as redes sociais, uma coisa que nos chama a atenção, né, é que está ficando cada vez mais difícil de nós termos acesso aos fatos, aquilo que realmente aconteceu, aquilo que realmente as pessoas disseram. O que a gente observa em nossos dias, né, de que as pessoas usam os meios de comunicação para promover uma certa agenda, uma certa ideologia, e a partir daí a gente já percebe, né, que não há uma preocupação com os fatos. Qualquer coisa pode ser transformado numa narrativa, qualquer coisa pode ser distorcido para que de alguma forma seja acrescentado a algum tipo de história que possa reforçar uma ideologia, uma filosofia. E então nós chegamos a esse momento, né, que está ficando cada vez mais difícil nós termos acesso à verdade. Eu me lembro que na minha infância, né, quando a gente assistia um jornal, a ideia de que nós estávamos vendo o relatório dos fatos, né, aquilo que realmente estava acontecendo, né, assim, então a hora do jornal era a hora da verdade, né, a hora em que aquilo que realmente aconteceu, estava acontecendo, era comunicado e a gente podia ter a segurança, né, de que a gente estava recebendo uma notícia real, uma notícia que correspondia aos fatos. Hoje em dia também nós vemos tantas pessoas falando em nome da ciência, não é? E dizendo, não, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, não é? E sempre há essa perspectiva, né, de que, gente, são cientistas, são pessoas que passam a vida pesquisando, estudando, portanto, aquilo que eles dizem deve ser verdadeiro, não é? Mas a questão é de que muitas vezes nós ouvimos, né, que cientistas fazem declarações ousadas que depois precisam ser revistas, né, ou precisam ser refeitas. E isso é próprio da ciência, né, porque a ciência é uma busca constante, né, de aperfeiçoamento. E especialmente em nossa época, a gente vê tantas pessoas falando em nome da ciência para depois essas declarações serem desfeitas por novas pesquisas, por novos cientistas, por outras alternativas e coisas assim. Nós também vemos esta realidade no mundo religioso, né? Assim, hoje em dia, um número imenso de pessoas que estão usando o espaço da internet para comunicar as suas ideias, não é? E algumas pessoas, né, falam assim com uma eloquência e com uma suposta autoridade, não é? Eles dizem, mas gente, isso que essa pessoa está falando deve ser verdadeiro. E nem sempre há uma preocupação para verificar, né, se realmente aquilo que está sendo dito corresponde à realidade dos fatos. Então, nós estamos vivendo essa realidade, né? Nesse mundo que muitos chamam de mundo pós-moderno, um mundo depois da verdade, quando não existem verdades absolutas, somente discursos e narrativas. Num momento como esse, é uma coisa até estranha, né, da gente ver pessoas que, as mesmas que dizem que tudo é relativo, também são capazes de brigar de forma violenta por certas questões e até mesmo, como a gente está vendo hoje, né, cancelar, expor, constranger, acabar com o negócio, acabar com a reputação, porque uma pessoa não diz aquilo que a outra gostaria que fosse dita, né? Então, nós chegamos a esse momento, né? E por que num momento como esse é tão importante nós falarmos sobre o Evangelho, né? E aqui eu gostaria, né, de ler os primeiros versículos do Evangelho de Lucas, né, para falarmos sobre esta questão da realidade dos fatos. Então, Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4 diz assim: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído.
E aqui suplicamos a Deus, né, que Ele, na sua graça, nos dirija, nos abençoe, né? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse momento de reflexão, e eu quero te pedir que Teu Espírito Santo venha nos conduzir em tudo aquilo que nós formos conversar. E a nossa oração, Senhor, é que também o Teu mesmo Espírito venha fortalecer em nós estas certezas, essas convicções das verdades do Evangelho. Nós pedimos, Senhor, esta bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, uma das grandes questões que nós temos é: aquilo que nós encontramos no Evangelho corresponde à realidade dos fatos, ou, na verdade, o que nós temos são lendas? A gente não vai entrar nem na questão aqui de como é que a gente pode harmonizar os relatos dos 4 evangelhos, né? Realmente essa é uma questão assim que pode ser muito discutida, muito estudada, mas a grande questão é: nós podemos dizer que aquilo que está relatado nos 4 evangelhos, e aqui especialmente no Evangelho de Lucas, corresponde à realidade dos fatos? Realmente aconteceu? Realmente Jesus se ensinou o que está aqui? Realmente Jesus operou os milagres? Realmente Jesus ele morreu de forma voluntária, se oferecendo como sacrifício? Realmente Jesus ressuscitou dos mortos? Porque o que nós vemos aqui nestas palavras é que aqui Lucas, não é, ele está mostrando o resultado da sua pesquisa. Lucas era um médico, chamado de médico amado nas Escrituras, era um companheiro das viagens missionárias do apóstolo Paulo durante um certo momento, e foi aquele que acompanhou Paulo, possivelmente no período do seu martírio em Roma. Lucas também era um pesquisador, um pregador, um evangelista, né? E aqui o que Lucas nos mostra é o seguinte, né, que antes dele fazer essa pesquisa, já havia muitas pessoas. Aí ele diz que, visto que muitos houve, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, Lucas está dizendo, né, que ele não vai escrever do nada, porque muitas pessoas já haviam relatado, elas já haviam contado os acontecimentos, né, que marcaram esse período, durante o ministério de Jesus. Não é? Então, aqui está uma coisa importante, não é? Que o que nós encontramos no Evangelho não é o que uma mente inventou, mas um número imenso de pessoas que relatou os milagres que Jesus operou, os sermões que Jesus pregou, os diversos acontecimentos na vida de Jesus, especialmente aqueles, não é, que marcaram a sua morte e a sua ressurreição. Então aqui Lucas está dizendo: olha, eu sou consciente, né, que muitos já fizeram isso e relataram de forma coordenada. E ele aqui diz, né, claramente: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, aquilo que foi registrado nos evangelhos é fruto do relatório, do testemunho de pessoas que viram, testemunhas oculares. Então, o que nós temos aqui não são lendas, não são mitos, não são histórias inventadas, não é um grupo de religiosos fanáticos, de alguma forma, que criaram essas histórias. O que nós temos aqui são testemunhas oculares, e nós temos também ministros da palavra, pessoas, né, que foram chamadas por Jesus, estavam pregando o evangelho e que acompanharam Jesus, muitos deles, e, portanto, o que Lucas já tinha em mãos já era muito significativo. E o que ele chama a atenção, então, é essa questão de que eram testemunhas. E uma testemunha é basicamente alguém que presenciou, alguém que viu, alguém que ouviu, alguém que estava pronto a dizer: olha, você duvida disso? Eu estava lá, eu presenciei isso acontecendo diante dos meus olhos. E então Lucas está dizendo: olha, muitas pessoas já fizeram isso. Então aí está uma questão, né? Porque quando nós lemos os evangelhos, nós vemos coisas tão impressionantes, tão fantásticas, né, que alguns até chegam mesmo a dizer: não, isso não pode ter acontecido. E agora Lucas diz aqui: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, o que nós vemos é que Lucas entendia, né, que aquilo que já havia sido produzido já era significativo, era importante, mas ele queria detalhar um pouco mais, ele queria pesquisar, ele queria trazer mais detalhes, mais questões, né, que não tinham sido apresentados pelos anteriores.
E é interessante, né, que quando você analisa, né, os evangelhos, você percebe que nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de João e aqui o evangelho de Lucas, né? Lucas realmente parece ser o mais detalhista, aquele que traz mais contextos históricos e situações específicas. Então, Lucas fez uma acurada investigação. Aqui nós temos, né, um projeto que Lucas desenvolveu e ele decidiu, como ele diz aqui, desde a sua origem. Então, e exatamente por isso, né, que nós vemos aqui Lucas começando a falar sobre a revelação que Deus deu a Zacarias, né, que se tornaria pai de João Batista. Então, ele diz desde o início, né, e isso de forma escrita, isso seria registrado, né, como nós temos aqui. Ele escreveu para Teófilo, chamado de excelentíssimo Teófilo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus, né? Agora não sabemos quem é essa pessoa, mas aparentemente é uma pessoa de destaque, de importância, que recebendo isso iria replicar, iria também transmitir a outras pessoas. E aqui então ele faz uma exposição em ordem. Interessante que o livro de Lucas é um dos livros assim que mostra uma conexão histórica mais detalhada. E qual é o propósito disso? Por que tantas pessoas registraram os ditos e feitos de Jesus? Por que as testemunhas oculares fizeram questão de registrar tudo isso? E por que Lucas também sentiu a necessidade de continuar investigando para que pudesse relatar de uma forma ainda mais precisa tudo aquilo que aconteceu? E Lucas diz aqui no versículo 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, aqui está o propósito, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E eu diria que aqui está uma questão para nós, porque uma parcela significativa da nação brasileira e de muitos outros lugares declaram que são cristãos. Não é? E cristão, por definição, é alguém que acredita em Cristo, nas verdades do Evangelho. Não é? Mas a pergunta é, realmente nós temos esta plena certeza, nós temos esta absoluta convicção, porque depois de tudo, não basta simplesmente dizer sou cristão, né? Porque o verdadeiro cristão é o cristão comprometido. O próprio Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então Jesus deixou bem claro, né, que os verdadeiros discípulos dele, os verdadeiros cristãos, né, quando nós usamos a expressão, são aqueles que seguem a Jesus de forma radical. Então, nós temos aqui esta questão, né? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer também. Né? Nós já lemos os evangelhos, nós conhecemos a história de Jesus, nós já lemos sobre os seus milagres, as suas mensagens, nós vimos os relatos do seu sofrimento, da sua crucificação, da sua ressurreição. Todas essas coisas são tão acessíveis para nós. Hoje em dia, tantas séries e filmes e livros e tudo mais que procuram detalhar, não é, estas questões, esses acontecimentos narrados nos evangelhos. Mas o que Lucas está trazendo aqui é para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E eu diria que esta talvez seja a grande questão hoje. Não é o fato de que existam muitos que dizem ser cristãos, mas quantos têm plena certeza? Quantos têm no seu coração uma absoluta convicção? E o fato é que, quando nós lemos a história do cristianismo, nós vemos como viviam aqueles que tinham plena certeza. A história nos diz que, pelo menos, dos 12 apóstolos de Jesus, pelo menos 11 morreram martirizados. Né? E aí depende, né, de alguns relatos, mas a pergunta é, o que levou esses discípulos a aceitarem o sofrimento e a morte por causa de Jesus? O próprio apóstolo Paulo, ele foi martirizado, foi decapitado pelo Império Romano. E antes disso, o próprio Estevão, né, também foi apedrejado até a morte por causa da pregação do Evangelho. E o que nós vemos, então, é de que os primeiros cristãos, eles não somente criam nas verdades, mas estavam prontos a morrer por ela. O próprio apóstolo Paulo disse, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele diz, a minha vida não é importante para mim, eu preciso cumprir a minha missão. E através da história da igreja, pessoas que demonstraram essa convicção. Nós vemos especialmente no primeiro século, com a grande perseguição de Nero, o segundo, o terceiro século,
nós vemos assim coisas terríveis acontecendo em termos de perseguição contra os cristãos. Muitos deles tiveram oportunidade de renunciar à sua fé, de voltar à sua família, de não ter que passar pela tortura, pela morte, mas eles aceitaram. Muitos deles foram queimados vivos, outros foram devorados vivos por feras, e eles continuaram confessando Jesus. E nós vemos essa realidade através da história da igreja. A história da igreja, a história dos mártires. No século XVI, tantos martírios. E através dos séculos, né, como aconteceu até relativamente pouco atrás na União Soviética, né, tantas pessoas, tantos cristãos que foram perseguidos e mortos. Na China, a realidade, né, da perseguição na Coreia do Norte, entre países islâmicos, ainda existe muita perseguição contra os cristãos, e todos eles têm essa oportunidade de dizer: você renega Jesus, você renega as suas convicções, você vai ser poupado, você volta para sua casa, não é? E essas pessoas dizem: nós não podemos negar. Eles dizem, como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Ele tinha esse tipo de certeza, esse tipo de convicção. É por isso que eu creio, né, que hoje é tão importante nós refletirmos sobre isso. Por quê? Muitas pessoas que dizem ser cristãs, mas na prática, no dia a dia, nas escolhas, nas prioridades, nos relacionamentos, na forma como usa o tempo, os recursos e tudo mais, muitas pessoas deixam claro que o reino de Deus não é prioridade, que a vontade de Cristo não é um fator determinante em tudo aquilo que vivem. Pelo contrário, que muitos valores deste mundo secularizado, materialista, acabam sendo assimilados, não somente na vida das pessoas, mas até dos pregadores, das igrejas. Então nós estamos vendo hoje algo estranho, algo diferente, porque muitas pessoas dizem crer em Cristo, mas é muito diferente daquilo que nós vemos nas palavras de Jesus, quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salva-la-á. O que nós vemos aqui, muitas vezes, ao nosso redor é outra coisa. Por isso que é tão importante nós pensarmos sobre isso. Nós realmente temos plena certeza. E essa plena certeza vai vir a partir do conhecimento profundo daquilo que está relatado nos evangelhos. E nós podemos dizer também nas cartas e nas escrituras de forma geral, é plena convicção, plena certeza das verdades em que fosse instruída. E nessa época de tempos pós-modernos, as pessoas dizem que a verdade não existe, que cada um tem uma opinião, que cada coisa é uma narrativa de poder, que ninguém pode dizer, né, que uma verdade é absoluta. Inclusive, há pessoas que dizem tudo é relativo, né? E a gente até pensa em perguntar assim para essas pessoas, inclusive o que você está dizendo, porque se tudo é relativo, é absoluto, nem tudo é relativo. Mas o que nós vemos hoje em dia é que muitas pessoas simplesmente não conseguem aceitar mais a ideia de que exista verdade absoluta. Por outro lado, são capazes de matar e morrer por coisas, apesar de dizerem, né, de que tudo é relativo. Mas isso é uma coisa realmente difícil de compreender. Mas então, a pergunta para nós é: nós temos convicção? Nós temos certeza? Nós cremos na realidade dos fatos? Porque muitas pessoas, né, que dizem estudar os evangelhos, dizem: não, os evangelhos eles não são histórias, são mitos, são lenda, existem muitas contradições, existem muitas diferenças de narrativa. O que nós podemos dizer é que o que nós temos nos evangelhos, na verdade, não é história, é basicamente uma expressão de fé da igreja primitiva, e que eles acabaram criando narrativas, eles acabaram inventando histórias para de alguma forma confirmar ou promover a sua seita, alguma coisa assim. O fato é que muitas pessoas hoje em dia, quando leem os evangelhos, não, isso aqui não pode ser fato. Isso aqui é uma criação da mente dessas pessoas, mas não fato, né? E aí nós estamos diante dessa questão mesmo, né? Assim, nós estamos diante de fatos? Nós estamos diante de coisas que realmente aconteceram? Ou, basicamente, a gente tem que ler os evangelhos como quando as pessoas dizem, como se fosse uma cebola, né? Que tem que tirar a casca da superstição, a casca da crença em demônios, a casca de que milagres acontecem, a casca de que Jesus, de fato, era o Messias prometido, e assim por diante, né? O fato é que, quando você tira essas camadas e tudo, não sobra nada. E por isso que a grande pergunta é: será que nós podemos ler os evangelhos e dizer assim,
eu concordo com o Lucas, realmente muitas pessoas já narraram os fatos e muitos deles foram testemunhos oculares, eles estiveram lá quando a coisa aconteceu, quando o milagre aconteceu, quando Jesus falou. E, e o próprio Lucas também, que ele saiu investigando e conversando, ouvindo, registrando e tudo mais, até deixar para nós esse evangelho, né, que na verdade é uma composição de muitas coisas que já vinham também em outros evangelhos. Nós temos certeza das verdades em que fomos instruídos? Essa é uma questão. Por exemplo, nós temos certeza de que Jesus nasceu exatamente nos termos que nós encontramos nos evangelhos? Porque o nascimento de Jesus não foi qualquer nascimento. O nascimento de Jesus foi anunciado por anjos. O nascimento de Jesus foi algo sobrenatural. O próprio testemunho de Lucas mostra, né, que Maria, ela recebeu uma mensagem de um anjo e de que ela iria conceber Jesus e que ela seria um instrumento nas mãos de Deus, né, para trazer a este mundo o Messias prometido. Isso de forma sobrenatural. Sabe, as palavras que Zacarias ouviu, as palavras que Isabel ouviu e a predição do nascimento de Jesus depois disso, os anjos e pastores, né, que viram quando Jesus nasceu e aquela visão de anjos, aquilo aconteceu realmente, não é? E quando a gente vê tudo isso diante de nós, surge uma pergunta. A gente fala tanto sobre as histórias de Natal, mas realmente acreditamos que aquilo que nós vemos nos evangelhos aconteceu de verdade, que são fatos? Porque se o nascimento de Jesus é um fato, nos termos que Lucas narra, nós podemos então declarar que Jesus é o Messias prometido, é o Filho de Deus. Que ele não é somente mais um mestre que veio aqui nos ensinar lições sobre compaixão, misericórdia, boas obras, ainda que ele tenha feito isso, mas que ele de fato veio de forma sobrenatural. Como João, no seu evangelho, diz: nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós vimos, nós somos testemunhas. Porque se Jesus nasceu da maneira como nós temos aqui nos relatos, nós temos diante de nós um dos acontecimentos mais impressionantes, mais poderosos, mais transformadores de toda a história da humanidade. Que o Filho de Deus se fez carne, que Jesus nasceu da descendência de Davi, lá da cidade de Belém, e que Jesus, quando ele nasceu, ele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o descendente de Davi, que viria estabelecer o reino de Deus. Então, por isso que quando nós falamos sobre isso, né, nós precisamos perguntar: você realmente acredita que isso é um fato? Que Jesus realmente é o Messias prometido? Que ele é o Salvador? Que ele veio trazer redenção? Que ele foi enviado pelo Pai? Porque se isso é verdadeiro, então nós temos diante de nós aquilo que se harmoniza com aquilo que Jesus declarou em João. Diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se é um fato que Jesus nasceu nesses termos que nós temos aqui, então realmente há necessidade de salvação. E salvação no ensino de Jesus é muito mais do que receber bênçãos e vitórias aqui e agora. Então a primeira questão é o fato: Jesus nasceu. E Jesus nasceu em cumprimento das profecias. Jesus nasceu de forma sobrenatural. Jesus nasceu para que, através dele, a salvação fosse trazida para os moradores da terra. E se nós estamos diante desse fato, a pergunta é: nós já o recebemos como nosso Salvador? Porque eu creio que muitos que hoje dizem ser cristãos, mas nunca chegaram a considerar de forma mais séria essa realidade. Um fato: Jesus nasceu. Em segundo lugar, é um fato também, né, de que Jesus, depois da sua unção, depois da sua tentação, e ele desceu no meio do povo, né, para ministrar, é um fato que Jesus, ele era o Messias ungido, o Messias que recebeu de Deus a capacitação sobrenatural para cumprir a sua missão. É interessante, né, que quando Jesus estava
em Nazaré, não é? Ele foi rejeitado pelos seus, e ele leu o que estava escrito no livro de Isaías, capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você acredita que Jesus realmente cumpriu essa profecia? Porque Jesus aqui no versículo 21 diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O próprio Jesus está dizendo isso. Porque se de fato Jesus está cumprindo as profecias, especialmente as profecias do Messias, do Salvador, então nada é mais importante do que isso. Você acredita nesse fato? Você acredita que isso é verdade? Que isso realmente aconteceu? Que Jesus usou exatamente essas palavras para cumprir exatamente aquilo que estava predito no Velho Testamento? Você realmente acredita que quando Jesus disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, ele realmente estava cumprindo a profecia? Então aqui nós temos algo, um fato. Jesus é o Messias. Uma outra questão é, Jesus de fato realizou os milagres? Porque, especialmente no século XVIII, né, com um filósofo escocês chamado David Hume e depois tantos outros, muitos disseram assim, não, o universo ele é governado por leis da física, da natureza, e nesse universo milagres não podem acontecer. A matéria não pode ser transformada, as propriedades das coisas da natureza não podem ser mexidas, né? E, portanto, milagres não podem acontecer, né? E aí surgiu uma geração de estudiosos da Bíblia, mas sem fé, no século XVIII, século XIX, dizendo... Gente, os evangelhos não relatam fatos, porque milagres não acontecem. Os evangelhos estão recheados de milagres, de ressurreição de mortos, de cegos vendo e paralíticos andando, até pessoas ressuscitando os mortos, uma série de relatos de milagres de multiplicação de pães e peixes e coisas assim. Então, muitas pessoas dizem, isso não pode ser fato, porque milagres não acontecem. Isso é lenda, isso aqui, eles inventaram isso. Agora Lucas está dizendo, eu pesquisei, e eu conversei com as testemunhas, e eles me relataram as histórias. Você acredita que Jesus de fato realizou milagres? E quando nós falamos sobre milagres, não adianta tentar explicar milagres, não adianta tentar encontrar uma explicação da natureza, porque milagres, por definição, são sobrenaturais. O fato é que Jesus realizou curas, Jesus operou sinais miraculosos, impressionantes, e daí surge a pergunta, né? Quando Jesus, por exemplo, curou o leproso, verdade isso? Quando Jesus curou o paralítico, né? Quando Jesus ele curou o homem da mão ressequida, e na verdade ele curou muitos enfermos, não é? Nós temos aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 6, a partir do verso 17, e descendo eles com eles, parou numa planura, não é? Onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, e toda a Judéia, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Todos na multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Isso aconteceu mesmo. Isso é um fato. Isso é uma realidade histórica. Porque se Jesus estava fazendo tudo isso, se ele estava realizando esses milagres, então ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Então aqui nós temos, né? Por isso que o apóstolo João, no evangelho, no final do seu evangelho, ele registrou alguns milagres que Jesus operou e mostrou o sentido desses milagres para nós compreendermos melhor a pessoa de Jesus. E no final ele disse, olha, se a gente fosse registrar, nós não teríamos condições de registrar todos os milagres que Jesus operou. Mas estes foram registrados para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida e no seu nome. Você acredita que os milagres aconteceram?
Porque se isso aconteceu, foi pelo dedo de Deus, foi pelo poder sobrenatural, foi pelo Espírito Santo que estava em Cristo. E isso tudo confirma a realidade de quem Jesus era, de quem Jesus é. Você crê nesses fatos? Você está pronto a dizer com Lucas: Lucas, obrigado por sua pesquisa, obrigado por tudo que você também já colheu em relação a todos os outros que escreveram antes de você. Obrigado por esses relatos aqui, porque o que nós vemos aqui é que Jesus de fato realizou todos esses milagres. Às vezes a gente lê, sabe, eu não sei se a gente está lendo como se fosse história da carochinha, como se fosse fábulas de Esopo, ou sei lá o quê, não é? Mas o que os evangelistas dizem é: nós estamos dando testemunho para vocês do que Jesus realmente fez, nós estamos contando o que realmente aconteceu. Esses milagres aconteceram. Isso nos faz pensar. A outra questão é: você acredita que aquilo que nós temos nos evangelhos foi aquilo que Jesus disse? Foi aquilo que ele realmente ensinou? Porque existem hoje alguns estudiosos que dizem assim: não, na verdade os evangelistas colocaram na boca de Jesus palavras que Jesus nunca disse. Que na verdade os evangelistas eles criaram essas lendas desses milagres e ao mesmo tempo também eles colocaram na boca de Jesus aquilo que lhes era interessante no sentido de atingir os seus objetivos missionários, de promover a sua causa. Então o que nós temos aqui não foi o que Jesus disse, foi aquilo que os apóstolos colocaram na boca de Jesus. Já vi diversos livros, né, usando essa expressão, aquilo que os apóstolos colocaram na boca de Jesus. Em outras palavras, não foi o que Jesus disse, mas se nós formos levar a sério o que Lucas está dizendo aqui, que ele registrou os fatos, então nós podemos dizer o que nós temos aqui foi aquilo que Jesus realmente disse. E é aquilo que, né, chama-se tecnicamente de ipsíssima verba, as próprias palavras de Jesus. Não é algo que as pessoas mudaram, adaptaram, flexibilizaram, nada disso. Foi aquilo que Jesus realmente ensinou. Mas se nós cremos no fato, né, de que nós temos os evangelhos, o verdadeiro ensino de Jesus, então isso nos confronta com realidades impressionantes. Porque o ensino de Jesus, como nós encontramos nos evangelhos, é muito diferente daquilo que nós vemos hoje nas igrejas. Na verdade, eu quero até incentivar você. Quando você está ouvindo pregações, mensagens, seja na igreja, seja nas redes sociais, no YouTube ou qualquer outro lugar, faça essa pergunta: isso é parecido com aquilo que Jesus ensinou? Isso está de acordo com as palavras de Jesus? Porque Jesus, depois da sua ressurreição, ordenou: façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por exemplo, Jesus ensinou que somente através dele existe salvação e perdão dos pecados. Então, você vê assim, muitas pessoas dizem: não, é importante a sinceridade, todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ensinou um exclusivismo radical. Ele é o Salvador. E somente através dele que é possível ter perdão dos pecados e salvação. Não é boas obras, não é religiosidade, é uma fé verdadeira em Jesus. Então, se nós realmente cremos que aquilo que Jesus disse é um fato, isso é uma questão muito séria. Porque hoje em dia muitas pessoas colocam na boca de Jesus aquilo que Jesus nunca disse. Hoje em dia nós vemos tanto relativismo em relação a essa questão da moralidade, da sexualidade e tudo mais, mas aquilo que Jesus ensinou é muito radical. Jesus mesmo chegou a dizer, né, de que ainda que uma pessoa não cometa um ato sexual ilícito, mas se essa pessoa pensar, se ela abrigar um pensamento da sua mente, já é culpado de prostituição e adultério. Jesus colocou nesses termos. Jesus disse: se alguém pensa mal de outra pessoa, tem raiva e ódio, isso já é assassinato aos olhos de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Mais do que isso, Jesus ensinou que o inferno é uma realidade. E aqui está um ponto tão sério, né? Porque hoje em dia muitas pessoas dizem: eu não posso acreditar que um Deus de amor mande seus filhos para o inferno.
Tem uma série de questões aí. Em primeiro lugar, Deus é amor e ao mesmo tempo Ele é justiça. E esse mesmo Deus enviou seu Filho para salvar todo aquele que se arrepende e coloca sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas ao mesmo tempo Jesus disse, quem não crê já está condenado. Jesus por 11 vezes, de forma direta, falou sobre a realidade do inferno. E o fato é que hoje o que nós vemos são pessoas, né, que tentam colocar na boca de Jesus aquilo que Jesus não disse. Esses dias eu estava ouvindo um pregador dizendo assim, não, o inferno era um lixão, que se queimava lixo lá do lado ali perto de Jerusalém, no Vale do Inom. Mas isso não é verdade. Jesus, ele ensinou a realidade do inferno. O inferno, o que é o inferno? O inferno é um lugar para onde pessoas serão enviadas por Deus por causa dos seus pecados. E Jesus disse, ali haverá choro e ranger de dentes, ali haverá escuridão, ali haverá um fogo eterno. Nós não queremos pensar sobre isso, mas Jesus ensinou diretamente e claramente sobre essas questões. Por isso que eu quero dizer, você crê que aquilo que está nos evangelhos é um fato, de que Jesus é o Salvador e que aquilo que ele ensinou corresponde à realidade? Porque se nós realmente cremos nisso, como todo verdadeiro cristão deve crer, isso é muito sério. Você também acredita que aquilo que Jesus fez, especialmente, né, quando ele foi para a cruz, porque Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus aí, né, usando o título Filho do Homem, né, que ele usava muitas vezes para referir-se a ele em relação ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento, você realmente crê que através da cruz, lá na cruz, Jesus, o Filho de Deus, estava morrendo em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados? Porque esse é o ensino de Jesus, esse é o ensino do Evangelho. Porque se isso é um fato, então a salvação não é por boas obras, religiosidade, sinceridade do coração. A salvação é através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Quando nós olhamos no relato da crucificação de Jesus, com todos os seus detalhes terríveis, mas quando nós vemos os dois ladrões, um crucificado à sua direita, outro à sua esquerda, um criminoso e impenitente, se recusava a se arrepender. Já o outro disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós vemos aí neste criminoso, né, que estava sendo crucificado, uma verdadeira fé, uma verdadeira convicção. Ali estava do lado dele Jesus, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o sangue descendo sobre o seu rosto, as suas costas e pernas totalmente dilaceradas, seus pés e mãos crucificados, pregados numa cruz. E ainda assim, esse criminoso que estava ali sendo executado por seus crimes, diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Ele estava dizendo, eu creio que o Senhor está morrendo para ser o meu Salvador, e eu creio que o Senhor vai ressuscitar, e quando o Senhor ressuscitar, lembra-se de mim. Então, nós temos aí um ato de grande fé. Você crê na morte de Cristo, nos termos que nós encontramos nos Evangelhos? Porque Lucas disse, eu estou registrando os fatos. Eu estou passando para vocês o que eu recebi de muitas testemunhas. Você também acredita na ressurreição de Cristo? Porque aqui está o fato detalhado de muitas formas, sob muitos ângulos, mas aqui está o fato, a ressurreição de Cristo. Nós não conseguimos entender plenamente os detalhes, né? Quem estava ali, quando aconteceu uma coisa, quando aconteceu outra. Esse é um estudo que até é interessante para a gente fazer, mas uma coisa nós temos, é o fato de que os 4 evangelistas dizem que Jesus ressuscitou dos mortos. Que depois da sua morte violenta na cruz, quando ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, e lá ele ofereceu-se como sacrifício em nosso lugar. Ao 3º dia ele ressuscitou dos mortos, apareceu aos discípulos, fisicamente, não como um fantasma, um espírito, fisicamente. E ele conviveu com esses discípulos durante 40 dias. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, gente, a nossa fé é a fé na ressurreição de Cristo. E se vocês duvidam, vão lá
na Palestina e converse com as pessoas, porque Jesus esteve com os discípulos durante 40 dias e apareceu a 500 pessoas, e muitas delas estão vivas ainda. Se você tem alguma dúvida, vai lá e converse com elas vão dizer: Jesus ressuscitou. Jesus ensinou sobre a ressurreição, mas não somente isso. Nós temos o fato da ressurreição. Você crê nisso? Você crê que isso é verdade? Você tem certeza que Jesus ressuscitou dos mortos? Porque o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, disse: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não existe cristianismo. Não existe eternidade, salvação. Mas se ele ressuscitou, então é verdade. É verdade que ele é o nosso Salvador. É verdade que vai haver um julgamento final. É verdade que o inferno existe. E também é verdade que se nós cremos nele de todo o coração, nos arrependendo sinceramente dos nossos pecados, colocando nossa confiança em Jesus, é verdade que nós vamos ter a salvação. E é verdade também de que no final de tudo, Jesus voltará, visivelmente, fisicamente. Muitas pessoas dizem: já passou 2000 anos. Mas o apóstolo Pedro disse: para Deus 1000 anos como um dia, e um dia como 1000 anos. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. Jesus diz: vai haver época que as pessoas vão dizer: não vem mais não. Ele não vai mais vir. E de repente Jesus vem. E essas pessoas vão ficar aterrorizadas. Elas vão dizer: por que nós não cremos? É por isso que Deus, depois da ressurreição, Jesus, que apareceu a tantas pessoas, ele deu uma missão: façam discípulos de todas as nações. Vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Lucas, que foi o autor do Evangelho de Lucas, ele também foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Agora ele vai contar a história de Atos dos Apóstolos. E como é que, através do poder do Espírito Santo, a verdade do Evangelho começou a transformar vidas e cidades inteiras, uma boa região do Império. Por quê? Porque nós estamos falando sobre os fatos. Por isso, nesta noite eu queria perguntar para você: você crê nos fatos do Evangelho? Você realmente acredita que o que você tem diante dos seus olhos corresponde à realidade daquilo que realmente aconteceu? Que as palavras de Jesus são as palavras do próprio Jesus? Que a sua morte na cruz aconteceu nos termos do Evangelho? Que ele de fato ressuscitou dos mortos? Porque quando nós temos esse tipo de convicção, nós vamos viver uma vida muito diferente. Em pleno século XX, em plena época da tecnologia, nós podemos dizer: Jesus, eu sou teu discípulo. Eu creio que tu estás vivo. Eu te peço, me salva. Me dá uma nova vida. Quero te seguir de todo o meu coração. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Quando ele chegou no final da sua vida, preso, já na expectativa do seu martírio, ele disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça, que está reservada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Queria perguntar para você: você crê nesses fatos do Evangelho? Porque depois de tudo, Jesus disse: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a gente buscar prazeres nesta vida se nós vamos estar eternamente longe do amor de Deus? E é por isso que nós nos deparamos com uma questão radical. Jesus disse claramente: se alguém quiser vir após mim, como nós já mencionamos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la. Então eu gostaria de voltar ao texto que nós lemos no início. Lucas relatou tudo isso para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Que você possa ter essa certeza, que nós possamos ter essa certeza e possamos viver à altura dessa certeza. Vamos orar. Oh Deus, obrigado por esse momento de meditação, por cada ouvinte e pela mensagem. Nós oramos, ó Deus, para que Tu, por Tua graça, apliques essas verdades em cada coração.
E a minha oração, Senhor, de que vidas possam chegar a uma verdadeira fé em Jesus, chegar a essa certeza, a essa convicção. Nós pedimos esta bênção, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.